Olá, bom dia, a paz do Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus esteja presente no seu coração, na sua vida e na sua família. Estou passando aqui para refletir com você um pouco sobre fé. Qual a sua definição de fé? O que você entende por fé? Como está a tua fé? Você tem alimentado ela? Fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus ela vai nos dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé nem todos têm esse dom da fé, nem todos têm a capacidade de acreditar e esperar e descansar no Senhor. A nossa fé não nos leva a descansar. A nossa fé, ela nos leva a viver o milagre mesmo antes dele chegar nas nossas mãos, mesmo antes dele acontecer no nosso tempo, no nosso reino físico. A fé nos leva a possuir. E é por isso que o escritor de Hebreus ele vai dizer isso, que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos, por isso nutrimos e alimentamos a nossa fé. É a convicção de fatos que não se vê. Jesus ele vai reprovar Tomé pela sua falta de fé, Você vai ver que quando Jesus ressuscita, Tomé ele fala que só acreditaria se de fato ele visse, as mãos furadas de Jesus e o sinal dos cravos, Mas quando ele se depara com Jesus, ele vai se deparar com uma dura realidade, que ele foi desaprovado como um apóstolo, aliás, como um discípulo que não precisava ver para crer, a ponto do próprio Jesus olhar para Tomé e dizer assim: porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, nós vamos ver que o escritor vai trazer aqui uma galeria de heróis da fé, No versículo 2 ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Eu quero levar você nessa manhã a refletir como que está a tua fé. Você tem descansado no Senhor? Você tem acreditado plenamente na palavra de Deus? Ou a sua fé é daquela maneira que se abala com qualquer coisa? O Senhor ele está procurando em nós uma fé inabalável, porque a palavra dele nos fala que tudo é possível ao que crê. Eu creio em dias melhores, eu creio na volta de Jesus, eu creio na cura, na salvação da minha alma. Eu quero encorajar você também a crer no Senhor. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho essa força, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo ter fé. Vamos aprender com um homem da Bíblia, um pai de família, um chefe de família. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, vai nos dizer assim: um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e esse onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes
e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes, preste atenção, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ao que respondeu Jesus: se podes, preste atenção, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. O Senhor, Ele quer fazer um milagre na minha vida. Deus, Ele quer fazer um milagre na nossa vida. Mas muitas das vezes nós nos procedemos como Tomé: não, eu só vou crer depois que aconteceu, só vou crer depois que eu ver. Porque muitas das vezes nós alimentamos na nossa mente tanta negatividade, absorvemos tanto problema na nossa mente que bloqueia e anula a nossa fé. E nesses últimos dias eu tenho falado muito sobre isso, não deixar o medo tomar conta da nossa mente, porque o medo, ele anula e bloqueia a nossa fé. Nós precisamos, ainda que não estamos vendo, ainda que não existe nenhum sinal palpável, não existe nenhum sinal, não existe nem algo concreto, mas eu creio que vai manifestar o milagre de Deus. E me chama a atenção aqui esse pai, eu imagino que ele já tinha buscado, ele próprio vai dizer: eu levei aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Eu levei aos teus discípulos para que expelisse esse demônio, mas eles não puderam fazer nada. E Jesus, ele vai se entristecer ao ponto de dizer: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E vós sofrereis. Antes do Senhor se ascender aos céus, primeiro ele vai dizer aos seus discípulos, deixar para eles uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, dizendo que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de acordo com Mateus 28, versículo 20. Jesus, ele vai mandar os discípulos no versículo 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Você precisa alimentar essa certeza: Deus está com você. No meio da tua luta, no meio da tua aflição, no meio da escassez, Deus está com você. Eu preciso alimentar essa certeza. Eu preciso alimentar essa certeza. O meu milagre já foi gerado. Eu vou recebê-lo. Eu vou descansar, eu vou viver como se ele já tivesse chegado em minhas mãos, porque espiritualmente, irmãos, quando nós clamamos, quando nós oramos, eu preciso entender que no reino
espiritual, meu milagre já foi gerado. Se você pegar a história de Ana, quando ela entra no templo, aflita, amargurada, e ela começa a clamar a Deus, e ela recebe uma dura crítica do sacerdote ali, que a tem como embriagado, uma filha de Belial. E ela vai dizer: não, a tua filha está com o espírito amargurado, eu vim aqui em busca de um milagre. E ele libera uma palavra na vida de Ana: vai e que o Senhor conceda o que está no teu coração. Aquela palavra foi o suficiente para Ana. Se você pegar lá 1 Samuel capítulo 1, você vai ver que Ana, ela se levanta daquele templo ali e ela volta para sua casa, e o texto nos diz que o seu semblante já não era o mesmo, porque ainda que Samuel, ainda que ela não tivesse sentido no seu corpo os sinais da gravidez, mas ela já tinha concebido o espiritual pela fé, ela já tinha concebido o milagre no seu ventre, ela já tinha tomado posse que aquela esterilidade que tomava conta, impedindo ela de ser mãe, já havia ido embora. E aquela mulher se levanta daquele templo naquele dia e volta para sua casa alegre. E nos diz o texto que ela conhece o seu marido, né? Eles têm relação, e Samuel é gerado. Eu desafio você, meu querido, nesta manhã, a acreditar no teu milagre. Se você não acreditar, fica impossível. Aquele pai, né, ele vai chegar até Jesus, olha para você ver, e Jesus vai dizer para ele, perguntar para ele: até quando eu estarei com vocês e vocês vão continuar sofrendo? E aquele pai, ele começa a colocar diante de Jesus a situação do seu filho. E no meio da conversa ele vai olhar para Jesus e falar: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. Eu vejo nesse texto que, embora ele estando ali clamando, mas o se mostrava que lá no fundo ainda tinha uma dúvida, uma incerteza se de fato o seu filho poderia ser curado, liberto. E Jesus, a ponto de pará-lo, né, e perguntar: se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Oh, aleluias! Tudo é possível. Alabaço. Oh, glória a Deus, ao que crê. O teu milagre está a caminho, meu querido. Pastor, eu não tenho essa fé, eu não consigo acreditar, eu não consigo alimentar essa certeza dentro de mim. Então tem a atitude desse pai de família aqui. Olha para você ver. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Aquele pai, ele vai reconhecer a sua incredulidade a ponto de dizer: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Todos os dias eu tenho orado, eu peço ao Senhor: aumente a minha fé, alimenta a minha fé. Eu creio em Ti, eu creio no milagre. Mas muitas das vezes o problema, as situações, as circunstâncias, ela vem com tanta violência, vem com tanto impeto contra a nossa vida, que se nós não clamarmos pela misericórdia de Deus, a nossa fé começa a ser abalada. A exemplo disso é Pedro. Pedro, no meio daquela tempestade, Jesus aparece e comparece diante dele, e Pedro vai pedir: se és tu, me manda então ir ter contigo sobre as águas. A fé de Pedro, por um momento, ela se alimentou: se ele está andando e eu sou discípulo dele, eu também posso. E ao contrário dos seus amigos que estavam no barco, vendo só a tempestade,
vendo só a possibilidade dele afundar, Jesus fala: então vem. Pedro sai do barco, começa a andar. O sobrenatural, ele sai do natural e começa a se mover no sobrenatural. Olha para você ver que profundidade. Deus te chama a sair do natural. Deus te chama a abrir seus olhos naturais e ver espiritualmente o milagre. É hora de andar sobre as águas. É hora É hora de movermos o sobrenatural de Deus. Só que Pedro, ele começa a andar, a mover no sobrenatural, mas de repente ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento. Muitas das vezes o nosso problema, o que nos faz, a força do problema que começa a nos sugar, porque nós tiramos o olhar de Jesus. E começamos a olhar a circunstância à nossa volta. E começamos a olhar o problema à nossa volta. O escritor de Hebreus, capítulo 12, vai nos dizer assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o pecado e todo o embaraço que nos assedia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu te convido, tira os olhos um pouco das circunstâncias. Comece a olhar para o Senhor. Comece a olhar para aquilo que Deus já decretou na tua vida, já decretou na tua família. Você é um vencedor em nome de Jesus. Alimente a sua fé. Não é porque você hoje está fraco que o milagre não vai acontecer. Faça como esse pai, ele não tinha, no seu coração ainda tinha dúvida, no seu coração ainda tinha incerteza. Se tu podes, faz alguma coisa. A ponto de Jesus dizer: se tu podes, tudo é possível que crê. Eu digo para você, é possível você sair deste buraco, é possível você sair dessa situação, é possível você sair desta cova onde te jogaram. Nós temos tantos exemplos na Bíblia, mas eu não quero delongar aqui a minha palavra, eu já estou concluindo. Por isso eu deixo essa palavra para você. Aquele pai, ele vai reconhecer: eu preciso fortalecer a minha fé. De repente você que me ouve está precisando também fazer essa oração. Ajuda-me na minha falta de fé. Não olhe para as circunstâncias, não tire o olhar de Jesus, porque quando você tirar o olhar de Jesus, você vai começar a afundar como Pedro. O momento que ele tira os olhos de Jesus e ele olha para o vento, ele começa a naufragar, ele começa a afundar, ele começa a sair do sobrenatural para voltar para o natural. E é nesse momento que, como esse pai aqui, Pedro começa a clamar: Jesus, socorre-me. Ele está com as mãos estendidas ao meu e ao seu favor. Ele está com as mãos estendidas para mudar a nossa história. E nesta manhã, meu querido, eu passei por aqui para dizer para você: tudo é possível, basta você crer. Basta você crer e esperar. O salmista, no Salmo 40, ele vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Ainda que você não está vendo nenhum sinal, mas creia. A abundância de Deus, o milagre de Deus está chegando. Vai ter virada. Vai ter virada na tua vida, vai ter virada na tua história. Ao ouvir o clamor e a humildade daquele pai, de reconhecer: a minha fé é pequena, ele vai clamar: Jesus, me ajuda. Imediatamente Jesus ordena aquele espírito imundo que saísse
daquele garoto e ele foi liberto, ficando como que se estivesse morto, a ponto da multidão dizer: morreu. Mas Jesus pega, toma-o pela mão, ergue e ele se levantou. Jesus, ele quer te levantar, ele quer te levantar, meu querido. Ele quer levantar você como ele levantou esse menino. Ele não quer te ver prostrado, ele não quer te ver no chão, porque veja bem, o diabo ele joga a pessoa no chão, ele coloca a pessoa num estado de morte, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Acredita no Senhor, alimente a tua fé, descansa no Senhor, pare de olhar agora para o problema, começa a olhar para o autor e consumador da sua fé. Jesus tem resposta para você. Jesus tem milagre para você. Essa situação, esse vento vai passar. A vitória, eu profetizo, já chegou na tua vida. Faça como Ana, mude o teu semblante, levante-se, lave, se perfume, se banhe e adore o Senhor. Já começa a adorá-lo em agradecimento por aquilo que Ele já fez na tua vida. Deus vos abençoe. Quem vos fala, o pastor Jonathan Souza. Sou pastor de uma igreja batista missionária aqui na cidade de Vaza da Palma, norte de Minas Gerais. E aonde esse vídeo chegar, ele possa levar até você uma mudança, um renovo e uma transformação. Forte abraço. Deus te abençoe. Descanse no Senhor.